Olá, boa noite. Câmara dá parecer favorável à aposentadoria do ex-ministro José Dirceu. A assessoria da casa afirma que cassação não impede acesso ao benefício. STJ nega afastamento do governador do Rio Grande do Norte. Robson Faria, do PSD, é acusado por obstrução de justiça. Barrado o projeto do prefeito João Dória de privatização do Autódromo de Interlagos. O pedido para suspender o processo foi feito pelo vereador Mário Covas Neto, também do PSDB. Inflação acumulada até outubro é a menor em quase 20 anos. Alimentos continuam em baixa, mas energia e gás de cozinha subiram bastante. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Vamos começar? Dá licença. Ah, olha o coraçãozinho, que bonito. Ih, gente, tem outro. São gêmeos. Quer dizer, não. Tem mais um. São trigêmeos. Não. São 4. Peraí, amor, vai onde? Eu sei lá, eu preciso resolver isso, vender alguma coisa, pegar um crédito. Tá se complicando, papai. Faz no app. Epa. No app Bradesco, você pega crédito sem gastar seu 3G. Ih! Desliga isso, doutor. Bradesco, pra frente. Olha aí o segredo da Gabriela Pugliese para ajudar a reduzir a gordura localizada. Agora ficou mais fácil você eliminar de vez aquela barriguinha ou pneuzinho com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para reduzir a gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem nas gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. Nesta sexta, Padre Alessandro Campos comanda a festa sertaneja. O Aladim Solo faz uma bela homenagem a Zé Rico cantando seus maiores sucessos. Nesta longa estrada da vida, você vai embarcar no som do bonde sertanejo e ainda uma dupla que já foi indicada ao Grammy Latino e está deixando o sertanejo mais pop, Tony Kleber. Festa sertaneja com Padre Alessandro Campos. Nesta sexta, 10h30 da noite. que saudade. 7 suspeitos do assalto a um carro forte na Zona Leste foram detidos e levados para o DEIC, segundo a polícia. Os bandidos incendiaram veículos e trocaram tiros com policiais no ataque que aconteceu esta tarde. Ainda não há informações sobre os valores roubados. O ataque aconteceu contra um carro de uma transportadora de valores na Avenida Hagé Bischoff, em São Mateus. Segundo a Polícia Militar, os bandidos colocaram fogo em carros para interditar a avenida. A fumaça preta tomou conta da região. Na ação foram usados explosivos e uma metralhadora .50. Parte do carro forte foi destruída na explosão. Os policiais chegaram a trocar tiros com a quadrilha, que fugiu. Novos vídeos sobre a morte da costureira Marli de Araújo, de 43 anos, agredida pelo ex-companheiro no Bom Retiro, região central de São Paulo. As imagens podem mudar a investigação do caso, registrado como feminicídio. O ex-companheiro de Marli, Douglas Silva Santos, se entregou ontem à polícia. As primeiras imagens mostram o momento em que Marli é agredida na calçada pelo ex-companheiro, que puxa a costureira com força. Depois, Marli leva um tapa e outro golpe que parece empurrar a cabeça dela contra a parede. Com base nesse vídeo, Douglas Silva Santos, que se entregou ontem, foi indiciado por feminicídio. Porém, novas imagens obtidas pela polícia mostram que, depois da discussão, o casal caminha de mãos dadas até um bar. Marli senta à mesa e parece agitada.
Douglas sai e é agredido por 3 homens, entre eles o filho de Marli. Em outro vídeo, ela aparece passando mal na calçada ao sair do bar ao lado do filho. As novas imagens alteram o rumo da investigação, que agora considera que a morte de Marli pode não ter sido causada por um trauma no crânio, fruto da agressão do ex, como a polícia pensava. O delegado vai aguardar o laudo do IML, que sai em 30 dias e que vai esclarecer a causa da morte. Se foi um traumatismo, se foi um infarto, se foi um AVC, é isso que nós queremos saber. O Douglas pode não ter causado a morte dela. Provavelmente, vai depender muito do laudo necroscópico. Se houver realmente a confirmação do trauma crânioencefálico, ele vai responder por feminicídio. A Justiça aceitou a denúncia por estupro contra o homem acusado de se passar por policial para roubar e abusar sexualmente de mulheres aqui em São Paulo. Adson Muniz Santos, de 34 anos, foi preso no início de outubro, dias depois de abordar uma mulher na saída de um supermercado na região dos Jardins, em São Paulo. As imagens das câmeras de segurança do local mostram o momento que a vítima sai do supermercado e é parada pelo criminoso. Ele mostra o distintivo falso e obriga a mulher a estacionar o carro. A vítima ficou cerca de 4 horas em poder do acusado e foi abusada sexualmente, sendo obrigada, inclusive, a sacar R$1.000. Segundo o Ministério Público, Adson Muniz Santos usou a mesma abordagem criminosa para fazer ao menos 24 vítimas da cidade. Ele foi preso com uma réplica de arma de fogo, além de um distintivo falso da Justiça Federal e uma carteira de vereador da cidade de Jussiape, na Bahia, onde era afiliado ao PRB e disputou várias eleições para deputado. Além de tornar o falso policial réu na justiça por estupro, o juiz Fernando César Carrari decretou a prisão preventiva dele para que continue detido por tempo indeterminado até o julgamento. Adson Muniz Santos estava preso apenas temporariamente. O processo avaliado pelo juiz hoje diz respeito apenas a uma das vítimas, abordada na saída do supermercado nos Jardins. O inquérito, onde outras 23 mulheres vítimas de Adson Muniz foram ouvidas, ainda não foi concluído pela Polícia Civil de São Paulo. A Justiça barrou o projeto do prefeito João Dória de privatização do Autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo. O pedido para suspender o processo foi feito pelo vereador Mário Covas Neto, que é do PSDB, o mesmo partido do prefeito. Covas Neto é filho do ex-governador Mário Covas e, antes de entrar para a política, foi piloto da Stock Car e de kart. O vereador tucano argumenta que o projeto de lei não seguiu todos os trâmites na Câmara. A primeira votação foi na quarta-feira. Mário Covas Neto, que preside a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, alega que a matéria deveria ter passado primeiro na CCJ, antes de seguir para o plenário. Com a decisão do juiz Ferraz de Arruda, a Câmara não pode fazer a segunda votação enquanto não prestar esclarecimentos ao Judiciário. O presidente do Legislativo paulistano, Milton Leite, do DEM, disse ter segurança quanto à legalidade da aprovação da matéria. O projeto de privatização prevê a alienação da área de quase 1 milhão de metros quadrados e estabelece que o Autódromo de Interlagos terá de ser preservado. Restrição que não se estende ao cartódromo. A gestão Dória espera realizar o leilão do complexo no primeiro semestre de 2018 e conseguir com a manobra ao menos R$2 bilhões. O caso de William Vac, âncora afastado do Jornal da Globo, continua repercutindo. O jornalista está fora do ar após divulgação de um vídeo gravado há 1 ano em que aparece dizendo frases aparentemente racistas. O vídeo tem cenas de bastidores que não foram exibidas na TV. Gravado há 1 ano nos Estados Unidos, ganhou repercussão ao ser divulgado nas redes sociais. As imagens foram gravadas com o celular pelo operador de VT Diego Rocha Pereira, na época funcionário da Globo. A postagem na internet, feita nesta semana, contou com a ajuda do amigo Robson Cordeiro Ramos. Diego, o autor da gravação, já havia sido demitido da emissora em janeiro. Nesse trecho do vídeo, William e o jornalista Paulo Sotero se preparavam para entrar no ar com material sobre a eleição americana. William Vac xinga o motorista que passava buzinando próximo ao estúdio. Não vou nem falar de quem, sei quem é, né? Sabe quem é, né?
Sim, com certeza. Ao site da rádio Jovem Pan, Diego diz fazer parte do movimento negro e que só vazaram agora o vídeo por medo de ser demitido. Após a gravação vir a público, a TV Globo afastou o jornalista do ar até que o caso seja esclarecido. Em comunicado, a emissora diz que é visceralmente contra o racismo em todas as suas formas e manifestações e que nenhuma circunstância pode servir de atenuante. O texto afirma ainda que Vac não se lembra do que disse, já que o áudio não tem clareza, mas pede sinceras desculpas àqueles que se sentiram ultrajados pela situação. William Vac tem 65 anos e é um veterano repórter de guerra e coberturas internacionais. Foi sequestrado por tropas de Saddam Hussein na cobertura da guerra do Iraque. É autor de livros clássicos sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Escreveu outro sobre a identidade de Olga Benário Prestes como agente oficial soviética no Brasil. É graduado em jornalismo e sociologia pela USP e pela Universidade Alemã de Mainz. Já trabalhou nos principais veículos de comunicação do país. Ele é enteado do também jornalista Oliveiros Ferreira, que morreu no mês passado. Oliveiros, que era afrodescendente, foi redator-chefe do jornal O Estado de São Paulo, professor da USP e também cientista social. A Câmara dos Deputados deu parecer favorável à aposentadoria do ex-ministro José Dirceu, condenado no mensalão petista e também na Lava Jato. Dirceu fez o pedido em abril deste ano. Segundo a Coordenação de Registro e Seguridade Parlamentar da Câmara dos Deputados, o ex-ministro contribuiu por 35 anos à Previdência Social, o que dá direito ao benefício. Se for concedido, o valor da aposentadoria é de R$ 9.646,57. José Dirceu foi eleito deputado federal pelo PT por 3 vezes, em 1990, 98 e 2002. Em 2005, ele foi cassado pela Câmara, acusado de ser um dos protagonistas do escândalo do mensalão petista. Segundo a Câmara, perder o mandato de deputado não interfere no direito dele à aposentadoria. A palavra final sobre a concessão do benefício cabe ao presidente da Casa. Rodrigo Maia disse que ainda vai analisar o assunto e que a decisão não será política. Ex-ministro da Casa Civil do governo Lula, Dirceu foi condenado no mensalão petista a 7 anos e 11 meses de prisão. Na Operação Lava Jato, foi sentenciado a mais de 30 anos de cadeia. Ele responde às acusações em liberdade por decisão do Supremo Tribunal Federal. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o futuro do governo Temer. Transformado pelas circunstâncias numa autoridade com poderes diminutos, Michel Temer virou a miniatura de um presidente. Seu bloco de apoio congressual reduziu-se dramaticamente. E o pedaço do legislativo, que supostamente lhe seria fiel, o chantageia. No momento, o mini-presidente negocia uma mini-reforma ministerial que lhe permita aprovar metade das mexidas que planejara fazer na Previdência. E talvez não consiga aprovar nem isso. Antes de ser abalroado por denúncias criminais, Michel Temer enxergava horizontes promissores até na própria impopularidade. O presidente planejava aproveitar o desapreço que a sociedade sente por ele para aprovar reformas impopulares que recolocariam o país nos trilhos. O trabalho ficará inconcluso. A ideia de que Temer dirige os rumos do país nesta ou naquela direção tornou-se ilusória. Estreitaram-se as margens de manobra do presidente. A política vive um daqueles momentos em que os agentes políticos começam a dar as costas para o poder hipotético de quem está no Palácio do Planalto para se concentrar na perspectiva de poder que surgirá na próxima disputa presidencial. Michel Temer alterou a prioridade de sua presidência. A prioridade anterior era não cair. A nova prioridade é passar a impressão de que ainda governa. Pode obter um ou outro remendo, mas as reformas foram transferidas para o próximo inquilino do Planalto. Boa noite. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso defendeu hoje o nome do senador Tasso Gereissati para o comando do PSDB.
Em uma mensagem no Facebook, Fernando Henrique disse que vai apoiar a candidatura de Tasso à presidência da legenda, caso não haja consenso em torno de um nome. Ele também defendeu que o governador Geraldo Alckmin assuma uma posição central no partido. A convenção, que vai escolher um novo presidente, está marcada para 9 de dezembro. O PSDB está rachado em relação ao apoio ao governo Temer. Além de Tasso, destituído ontem do comando interino da sigla, o governador de Goiás, Marconi Perillo, aliado de Aécio Neves, também quer a presidência. O Supremo Tribunal Federal vai investigar o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o deputado federal Pedro Paulo, os dois do PMDB. Eles são acusados de receberem propina da Odebrecht em campanhas eleitorais. O pedido para ser investigado no STF partiu do próprio Eduardo Paes. O inquérito contra ele tinha sido enviado pela Procuradoria-Geral da República para a primeira instância, já que o ex-prefeito do Rio não tem mais foro privilegiado. O ministro Marco Aurélio Mello entendeu hoje que Paes não poderia ser dissociado do processo do deputado federal Pedro Paulo, que tem prerrogativa de investigação. Os dois foram acusados de receberem da Odebrecht 3 milhões de reais por meio de Caixa 2 nas campanhas de 2010, 2012 e 2014. Segundo delatores da construtora, o dinheiro foi repassado por interesses da empresa em obras para as Olimpíadas de 2016 na cidade. No total, a Odebrecht diz que aplicou pelo menos 15 milhões de reais na campanha à reeleição de Eduardo Paes em 2012. O STJ negou o afastamento do governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, do PSD. A decisão é do ministro Raul Araújo, do STJ, que negou o pedido da Procuradoria-Geral da República. Além do afastamento do cargo, o Ministério Público Federal pediu que o governador fosse proibido de entrar na sede do governo estadual e na Assembleia Legislativa. No despacho, o ministro criticou os pedidos. Ele defendeu a prudência na aplicação de medidas cautelares penais, sobretudo em relação ao governador, que foi alçado ao posto pelo voto popular. Robson Faria foi denunciado em setembro. Ele é acusado por obstrução de justiça na investigação de um esquema de desvio de recursos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. A denúncia da Procuradoria-Geral da República ainda será analisada pela Corte Especial do STJ, composta por 15 ministros. Se for acatada, o governador pode virar réu na ação penal. Robson Faria presidiu o Legislativo Potiguar de 2003 a 2010. A operação investiga o suposto desvio de recursos do parlamento por meio de funcionários fantasmas na folha de pagamento de 2006 a 2011. Faria também é acusado de receber recursos ilegais da JBS Friboi na campanha eleitoral. O governador nega todas as acusações. As centrais sindicais fizeram um protesto hoje em São Paulo contra a reforma trabalhista que entra em vigor amanhã. Alguns pontos polêmicos da lei ainda devem sofrer alterações. Em São Paulo, o ato principal das centrais sindicais foi na Praça da Sé, no centro da cidade. Os sindicalistas demonstraram insatisfação com a reforma trabalhista, que entra em vigor amanhã, e também com a reforma da Previdência, que o governo federal tenta aprovar ainda este ano. Segundo os organizadores, 20 mil participaram da manifestação. A Polícia Militar não divulgou uma estimativa, mas o que se viu nas ruas do centro foi um número bem menor do que o estimado, cerca de 2 mil pessoas. No início, a intenção do grupo era seguir em passeata até a Avenida Paulista, mas a organização decidiu encerrar o ato na própria praça. Apenas um grupo pequeno, coordenado pelo Sindicato dos Professores da cidade de São Paulo, seguiu para a Paulista e os manifestantes logo se dispersaram. As entidades prometem fazer outros protestos. Vamos fazer paralisação, greve nas fábricas, no banco, na roça, na escola. Vai ter resistência. Nas ruas, as novas regras nas leis do trabalho ainda geram dúvida. Ainda não tenho muita informação, não estou a par mesmo do assunto. Esse acordo entre patrão e empregador e empregado, a gente sabe que o empregado sempre fica um pouco atrás na discussão, né? A nova legislação tem como aspecto central o protagonismo da negociação entre empresa e trabalhadores.
Os acordos entre patrões e empregados vão prevalecer sobre a lei, em vários pontos. Entre eles, as férias. Hoje, o trabalhador pode tirar em 2 períodos, desde que um deles não seja inferior a 10 dias ininterruptos. Com a reforma, será possível parcelar as férias em até 3 vezes, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias, e os 2 restantes têm que ter pelo menos 5 dias corridos cada um. A reforma trabalhista mexe também com a arrecadação dos sindicatos. A contribuição sindical, que antes era obrigatória, descontada em folha, passa a ser facultativa. A preocupação dos sindicalistas é que parte expressiva dos trabalhadores deixe de contribuir. Só no ano passado, essa arrecadação chegou a quase 3 bilhões de reais. No entanto, muitos pontos da nova legislação ainda estão em negociação e podem mudar novamente por meio de projeto de lei ou medida provisória. E o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, falou agora à noite em rede nacional e voltou a dizer que a nova lei trabalhista não afeta os direitos dos trabalhadores. Direito não se revoga, apenas se aprimora. O Brasil chega agora ao século XXI e se prepara para criar novos empregos, para competir em um mundo de mudanças rápidas, para dar uma resposta aos milhares de jovens que agora passam a ter acesso ao mercado de trabalho. Os maiores vencedores são os trabalhadores e todos aqueles que contribuem com o seu esforço e dedicação para um Brasil melhor. A inflação oficial registrou a menor taxa acumulada entre janeiro e outubro desde 1998. Nos 10 primeiros meses do ano, o IPCA registrou alta de 2,21%. Em outubro, a inflação teve alta de 0,42%. Este resultado foi influenciado pelo aumento do preço da energia e do gás de botijão. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Neste ano, a inflação caiu rápido e bem além do esperado. Isso acabou dando uma ajudazinha extra no poder de compra dos salários e dos rendimentos em geral. No ano que vem deve ser diferente, talvez o contrário. Vamos entender essa história. Vamos pegar o exemplo do salário mínimo. No começo deste ano, 2017, o salário mínimo foi reajustado em 6,5%. Esse reajuste era apenas a compensação da inflação do ano de 2016, é verdade. Não era aumento real. No entanto, como a inflação deste ano subiu muito pouco, os salários mantiveram seu poder de compra. Neste ano, a inflação medida pelo INPC deve subir só 2,5%. Então, para um reajuste de 6,5%, em janeiro, houve apenas inflação de 2,5%. Em janeiro de 2018, o salário mínimo vai ser reajustado em 3%, mas a inflação prevista para 2018 é de 4,5%. Ou seja, os preços vão comer todo o reajuste do salário. Os reajustes do salário mínimo também corrigem os benefícios da Previdência, do INSS e outros benefícios sociais do governo. Mais de 31 milhões de pessoas recebem esses benefícios. A inflação baixa deste ano também vai influenciar as negociações salariais de quem ganha mais do que o mínimo, claro. Os reajustes nos dissídios devem ser menores. É óbvio que é melhor ter inflação baixa e estável. É verdade que o importante mesmo é ter reajuste real, ganho além da inflação. Mas é mais difícil haver esse tipo de aumento, ganho real, quando a economia cresce pouco, há muito desemprego e muita gente tem medo de perder o trabalho. A gente espera que 2018 seja um ano de crescimento econômico maior, que a recessão acabe de verdade. Mas essa vantagem da queda rápida da inflação, a gente não vai ter mais. Boa noite. Eu fico por aqui. Assista agora o programa Festa Sertaneja. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite e um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda. Até lá. Saiba como proteger seus bens e sua família no programa Seguro. Neste domingo, 20h30. Assista agora Festa Sertaneja com Padre Alessandro Campos.